Oi, eu sou a Regina. Seja bem-vinda ao canal. Que bom que você está por aqui, porque você vai poder me acompanhar a fazer este diário de leitura. A capa e a contracapa desse caderno, eu fiz um outro vídeo e eu vou deixar na descrição o link dele para você depois, se quiser assistir, dar um pulinho lá e dar uma olhadinha, tá bom? Ele ficou bem legal, eu achei que ficou um caderno bem bonito. E depois também eu vou colocar aqui na descrição aonde que foi que eu tirei da internet, gratuito, que eu imprimi essas gravuras, as imagens, as páginas. E se você quiser também dar um pulinho lá para poder fazer as suas impressões, ok? Nesta primeira página, eu fiz uma colagem com 3 frases de 3 autores que eu achei bonitas falando sobre leitura e fiz aí uma ilustração, né, para começo do diário mesmo, para o comecinho do diário mesmo. Ele foi feito tudo do meu jeito, tá, gente? Da minha personalidade, as cores que eu queria usar, eu gosto muito de tons de outono, então eu fiz um diário assim. É, e já deixei algumas coisas prontas, como alguns papéis recortados, alguns recortes, alguns papéis rasgados, algumas marcações e algumas escritas. E eu já adiantei isso, né, para poder agilizar também o vídeo. Nesse primeiro aí de legendas, esse primeiro aí eu fiz são as legendas. Então, eu fiz 2 tipos de legendas de classificações. Uma de corações, que é aquela que você marca um coração, 2 corações. Eu escrevi também do meu jeito, você também pode escrever do seu jeito. Eu coloquei, parecia bom para 1 estrela, podia ser melhor para 2 estrelas, gostei para 3 estrelas e gostei muito para 4 estrelas e amei para 5 estrelas. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Então, por exemplo, se você odiou, aí para 1 estrela você coloca odiou, ou você achou perfeito, apaixonou, então você escreve do seu jeito também. Essa aí foi a forma como eu escolhi que eu gostaria que ficasse o meu. É, então eu já colei, né, nesse papel já rasgado, escrevi legendas lá, que eu vou colar ali a palavrinha legendas, e escrevi à mão mesmo, fiz um tipo de lettering, tá, gente? Um lettering meio arranhadinho aí, do meu jeito, mas ficou bonitinho, eu gostei. E eu coloquei já os corações já todos presinhos ali, e depois eu fiz a marcação dos corações, tá? Depois eu colori cada coraçãozinho de preto, aí no vídeo não ficou não, mas mas na foto, depois eu postei foto também lá no Instagram, se você quiser dar uma olhadinha, aí você vai ver que os corações já estão coloridinhos. Na parte de baixo, eu coloquei uma outra classificação de avaliação, um sistema de classificação de avaliação de livros, que é o PIT, que são as letrinhas, que cada letra corresponde a um tipo de avaliação que você coloca nota de 0 a 5. Então, a letra P, enredo, é diversão, prazer que você teve de ler o livro, a escrita, personagens e emoção. Eu coloquei esse tipo de classificação e através desse tipo de classificação também você pode gerar as suas estrelas. Ou então você pode só classificar seus livros através das estrelas, das quantidades de estrelas também. Então eu continuei essa colagem. Essa cola que eu estou usando é aquela cola extra, cola branca extra, nesse frasquinho de bico de agulha, porque assim você coloca pouquinha cola e não fica com aquele papel enrugado. Eu gosto de usar também muita fita adesiva, que tá ali do lado na bandejinha branca. A fita adesiva também é perfeita, gente. Tanto a fita que você compra aquela fita, ou você compra esse carretelzinho de fita adesiva. É, e também fica ótimo para você poder colar esses papéis. Só que eu gosto que fique bem o contorno bem coladinho e eu acabo usando a cola branca, não tem jeito. Nessa outra página, eu fiz a lista dos livros que eu tenho na estante, os livros para ler. Coloquei também a lista dos livros que estão no carrinho que eu desejo, né, que eu quero comprar. E também na estante eu coloquei os livros, uma listinha de livros abandonados. Eu não gosto muito dessa palavrinha abandonados, não, porque eu tô um pouquinho fanhosa, não estranha, mas é porque eu saí de uma gripe aí, mas tá tudo certo.
Eu não gosto muito da palavra abandonados, porque eu acho assim que é muito difícil também se largar um livro assim, nossa, eu nunca mais vou pegar esse livro, tomei trauma desse livro. Às vezes o momento não era o momento de você ler aquele livro. Ele volta para a estante. E pode ser que um dia você olhe para ele e fale assim: acho que agora é o momento de eu ler desse livro e vou ler o livro. Eu acho que deveria ser livro pausado e não abandonado, né? Mas tudo bem, pode ser que tenha algum abandonado mesmo que você até tentou de novo e não deu conta. Falou: não, não dou conta de ler esse livro e pronto. Mas é isso. Eu fiz uma lista é, do que está na estante para eu ler. São livros que eu ganhei ou livros que eu comprei. E deixei espaço para escrever o título, o autor, o gênero e a quantidade de páginas. E coloquei um campo também de livro para eu marcar, né, livro se ele foi lido ou não. Porque depois você consegue acompanhar, só voltando para essa lista e ver quais os livros que você ainda não tinha lido, que estavam na estante e você acabou lendo. Você consegue se controlar através disso. Os abandonados também, eu fiz uma listinha ali para colocar os livros que eu abandonei. Minha lista tá pequenininha porque eu sei que tem mais ou menos essa quantidade aí que eu sei que eu parei, mas eu sei que eu vou voltar e vou lê-los. No carrinho desejados, minha lista também está pequena porque eu também não gosto de ficar acumulando aquele tanto de livro na estante e não dar conta de ler. Porque a leitura ela tem que ser um prazer, né, gente? Você tem que estar com vontade de ler aquele livro. Se você tem aquele tanto de livro para ler, você acaba se desesperando. Fala assim, nossa, eu tenho que ler esse livro, tenho que ler esse livro. Gente, não é assim. Você tem que fazer sua rotina e o diário vai te ajudar nisso. O diário de leitura vai te ajudar com a sua rotina de leitura. Para você ver como é que você está desenvolvendo, você ver como é que, se você está gostando, né, de utilizar e de acompanhar o desenvolvimento da sua leitura, através de atividades, que a gente vai ver aí que eu fiz algumas atividades também para motivar e incentivar a leitura. No carrinho desejados eu coloquei só título, autor, gênero e o formato, porque tá no carrinho, né? Então pode ser que seja um e-book ou pode ser que seja um livro físico, audiobook também, mas eu não gosto muito não. Eu prefiro ler, então para mim seria ideal o livro físico ou e-book. Na próxima página, eu fiz duas páginas para Clube do Livro. Gente, Clube do Livro é muito legal. Ó, aí você tá vendo que eu tô colocando página já recortada, rasgada, né? Já deixei tudo adiantado para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou deixar o link aí de onde que eu baixei gratuitamente os recortes e essa página. Eu imprimi três folhas dessa mesma estampa, dessa página aí, dessa ilustração. E eu fui rasgando e fui colando, né, no diário de leitura. Gente, o Clube do Livro é muito legal. Porque se tem duas pessoas já é clube, tá? Acima de duas pessoas já é clube. Então você pode montar um clube com a sua melhor amiga, seu melhor amigo, seu colega de trabalho, seu namorado, namorada, tios, seus parentes, seus pais, filhos, quem você quiser, você monta seu clube. A partir dali montou um clube. Tem mais uma pessoa, já é clube. Eu acho legal, eu particularmente gosto do livro do clube de leitura que seja um livro menos extenso, seja um livro com menos com poucas páginas, até 200 no máximo, assim. Por quê? Às vezes a gente entra no bom senso e escolhe um livro para ler naquele mês, tá? O clube de leitura. Mas tem outro livro também que eu tô doida para ler. Então, eu posso ler paralelamente ao livro que eu estou lendo no clube de leitura. Então, quando é um livro assim que o clube escolhe um livro muito grande, de uma quantidade de páginas muito grande, aí às vezes atrapalha aquela outra leitura que eu quero fazer. Mas por isso que eu particularmente gosto de livros de menor quantidade, né, num clube de leitura. Não é regra, gente. Cada um faz o seu clube do jeitinho que quer. Né? Se quer ler um calhamaço, lê um calhamaço. Calhamaço acima de 500 páginas, acima de 700 páginas, aí cada um sabe. É o bom senso do clube e todo mundo escolhe junto, né? Eu particularmente prefiro que seja menor, um livro mais fininho, para poder ler um outro livro paralelo. Esse título, que você vai ver aí no decorrer do meu diário, eu fiz com carimbinho, né? Eu usei carimbinhos num pedacinho de papel, recortei e fui fazendo essa colagem com os títulos. Agora tem esses recortes, eu já falei que eu vou deixar o link, e esses livrinhos que estão aí ao lado, eu imprimi
foi do Canva. No Canva, se você colocar lá livros, vai ter muita opção de imagens, de figuras, de livros. Então, essas imagens e figuras de livros, você pode baixar, montar numa página no Canva mesmo e imprimir. Eu imprimi em papel adesivo. E, se não me engano, ele é até branquinho, esse livrinho, mas lá, na hora de imprimir, ele ficou meio cinza, assim, clarinho. Por quê? Depois eu vou imprimir a capa do livro, né, e vou só colar e depois vou marcar também com as estrelas, o que eu gostei, como é que ficou, se eu não gostei e tal. Na próxima página, eu fiz as metas. Gente, as metas, você também estipula a sua meta. No meu caso, eu escolhi colocar lá, esse ano nós estamos em 2026, então eu coloquei 26 livros em 2026. Gente, não significa que eu vou ler isso tudo, tá? Tem gente que põe 150, tem gente que tem o hábito de ler e tem tempo para ler muito livro. Eu só leio os livros à noite. Então, eu trabalho meio período, de manhã eu tenho as minhas atividades de vídeo, né, de outras atividades, de escrita e tal. À tarde eu trabalho meio período e de noite é o meu momento da leitura. Então, eu não tenho muito tempo para ler, mas eu leio todo dia. Geralmente eu leio todo dia. E eu coloquei 26 para 2026, coloquei 26 quadradinhos aí, enumerei os quadradinhos e a cada livro que eu for lendo eu vou marcando esses quadradinhos. Na página ao lado, eu fiz os quadradinhos para colar as capinhas dos livros que forem lidos. Só que eu não tive espaço para colocar 26 livros aí, 26 livrinhos. Então eu coloquei 22. Tudo bem, se eu ler 22 ou se eu ler mais do que 22, depois eu faço um adendo no final do caderno, do diário, ou se eu não ler também, tudo bem, vai ficar por isso mesmo. Mas, assim, você não pode se forçar também a cumprir essa meta, sabe? Começar a ler sem ter o prazer de ler, sem poder avaliar direito o livro que você está lendo, se você gostou, se você não gostou. O ideal é você acompanhar direitinho essa leitura. E gostar, gente, ter o prazer de ler. Nessa página eu também usei o papel rasgado lá em cima no cabeçalho para fazer o título, colar o título. Vocês perceberam que eu coloquei uma tira da folha rasgada? Tem gente que gosta de pegar depois um estilete e cortar o meiozinho, assim, onde tem a dobra do papel, para não ficar dando muito volume. Eu não gosto, não. Eu acho que eu imprimi em papel de 75 gramas e essa folha, então ficou uma folha fina e não teve nenhum problema, não. Agora, se você imprimir em um papel mais grosso, acima de 90, 120, aí é legal você dar uma cortadinha assim, com estilete, para ficar mais fácil, não dar muito volume e ficar mais fácil para dobrar a página. Já os recortes, as gravuras, eu imprimi num papel de 120.
para ficar mais fácil até na hora de recortar e de colar direitinho usando a cola branca e não ficar enrugado. Em seguida, eu fiz um rastreador, fiz 2 páginas de rastreadores. Na página esquerda, eu fiz rastreador de leitura. E na página direita, eu fiz um rastreador para livros que eu for ler de séries. Na leitura, na parte de rastreador de leitura, tracker, né, de leitura, eu coloquei aí todos os meses do ano e coloquei os dias de 1 a 31. Cada mês, claro, você vai preencher correspondendo à quantidade de dias do mês, né? Se for 30, fevereiro 28 e aí vai. Eu vou preencher da seguinte forma: no mês de janeiro, eu vou marcar os dias em que eu li, com uma corzinha em cada quadradinho. No dia 1º eu li, dia 2 eu li, tá? Mas eu vou fazer isso quando terminar o mês. Eu prefiro fazer assim do que ficar todo dia pegando o diário e ficar marcando. Aí eu li hoje, vou lá e marco, vou ler hoje, vou lá e marco. Se eu não ler algum dia, eu vou pegar um papel à parte aí, ou uma agenda, o planner, o que eu estiver usando, e marco lá que naquele dia eu não li. Fica mais fácil. Quando chegar no final do mês, aí você só não colore o quadradinho daquele dia que você não leu, e o resto você colore tudo. É mais fácil você fazer assim, porque senão você vai ficar cansado de ficar pegando toda hora o seu diário para ler. E a intenção do diário de leitura não é essa. A intenção do diário de leitura é você se divertir preenchendo o seu diário e fazer seus controles, observar como é que está a sua rotina de leitura. Essa é a intenção do diário de leitura. Na parte de séries, do rastreador, né, de séries, eu deixei um espaço para escrever o título do livro e o autor. E deixei vários quadradinhos para ir marcando qual a quantidade de livros que tem aquela série que eu li naquele ano. Eu coloquei até quadradinho demais aí, com certeza. Eu não vou ler esse tanto de livro, né, de série. Eu tô lendo uma série que são 5 livros, e tô lendo uma outra, e depois vão vir mais 2 dele, e tô lendo uma outra série também que são... já tem 3 livros, e daqui a pouco também vão surgir mais 2 livros. Só que um é no ano que vem e o outro é no outro ano. Então, não vai ser nesse ano que eu vou ler. Tem gente que gosta de começar a colorir seus quadradinhos da parte direita da página até o centro da página, porque não sabe quantos livros que serão nessa série. Quem lê muito, né, que sabe que vai ler de repente, e a série às vezes tem, sei lá, 7 livros, e ela já adquiriu um combo com 7 livros, e aí a pessoa sabe que ela vai ler esses 7 livros no ano, ou que vão surgir ainda mais 2, que ela adquiriu o combo, mas ainda vão ter mais 2 livros dessa série, que naquele ano mesmo vão sair esses 2 livros, ou vai sair mais um pelo menos. Não sei, ela não tem certeza, então ela começa da parte direita da página, do lado direito da página, e vai fazendo seus quadradinhos para o centro da página. Tem gente que gosta de fazer assim. Eu já preferi colocar os quadradinhos todos, porque eu sei que não vai preencher isso tudo, e também não tô lendo combos, né, de séries assim, de sagas, né, que vão ser tantos quadradinhos assim, da forma como eu preenchi. E aí eu continuei fazendo as colagens nessa página, colocando os recortes, né, que eu mencionei, os papéis rasgados, papel rasgado, né, os títulos de leitura e séries, eu escrevi à mão mesmo, tipo um lettering, tá, gente, igual eu falei, mas é um lettering meio arranhadinho aí, né, não é um lettering, né, é uma escrita aí, achei que ficou bonitinha e fiz dessa forma. E no cantinho da página esquerda, eu coloquei fake washes, que são adesivos também, né, tipo washi tape, só que não é do papel do washi tape, por isso são chamados de fakes. Eu rasguei uns pedacinhos e coloquei aí para preencher, né, essa página central. Na próxima página, eu quis fazer algo mais divertido, porque o seu diário de leitura tem que ter páginas divertidas, que você tenha vontade também de acompanhar, de interagir com o seu diário. Então eu fiz no lado esquerdo, na página esquerda, eu fiz um bingo. Eu risquei já os quadrados aí, uns retângulozinhos, né, na verdade,
Eu fiz um bingo até bem grandinho, que eu vou escrever. Eu tirei uma foto, inclusive, e coloquei no Instagram, se vocês quiserem, tá lá no Instagram a foto, com as opções, tudo que eu escrevi aí dentro desses quadradinhos. Então, você pode escrever o que você quiser no quadradinho do seu bingo. Você pode colocar assim, ler um livro de suspense, ou ler um livro que tenha montanhas, ou ler um livro de um autor independente, ler 2 romances. Você pode colocar assim, chorei, um livro que você chorou, então você vai lá e marca no seu bingo. Um livro que amei, aí você vai lá e marca no bingo. Você que vai definir o que você quer colocar. O livro que eu dei a segunda chance. Aí você escreve lá no seu quadrinho. E aí, quando você terminando todo mês, você for terminando suas leituras por mês, você pega esse bingo e vai preenchendo. Terminei no mês, faz uma rotinazinha sua de pegar seu diário de leitura pelo menos uma vez no mês para preencher o seu diário. Então, você terminou as leituras do mês, pega seu diário e já vai preenchendo, vai folheando ele, que seja um momento assim que você vai relaxar, que você, agora é o momento diário. Vou pegar meu diário e vou fazer. Porque senão, gente, se você fizer um diário todo bonito, fizer as páginas do seu diário, largar o seu diário para lá, porque dá preguiça de ficar preenchendo isso, não é legal. A intenção não é essa, né? A intenção é você manter essa rotina de leitura, acompanhar o seu desenvolvimento e fazer essas interações aí para você ir se divertindo nesse processo. Na outra página, eu fiz também algo mais divertidinho, que é o desafio de A a Z. Desafio de A a Z com relação ao título do livro. Então, eu já percebi, por exemplo, que eu li 3 livros que o título começa com a letra C. Então, eu vou escolher um deles e vou escrever lá no campo da letra C o título desse livro e o autor. Então, você terminou o mês, aí você pega e vai preenchendo o seu diário conforme o que você tiver estabelecido dentro dele. E, gente, lembra que isso tem que ser algo divertido, algo prazeroso. Nessa página aí também eu usei um adesivo, dessa poltroninha que eu colei, além dos recortes, né? E eu acho que ficou bem bacana. Dá uma olhadinha lá nas sugestões que eu preenchi esse bingo. Se você quiser as sugestões, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que a foto do bingo tá lá. Na próxima página, eu quis continuar fazendo algo para eu interagir com o meu diário de leitura. Então, eu fiz 2 coisas também que eu achei que seriam divertidas de estar preenchendo nesse processo, que foi desafio das cores, isso com relação à capa, tá? Desafio das cores com relação à cor da capa e desafio de cenários também com relação à capa, do cenário que se encontra naquela capa, o que foi feito, né? O design daquela capa, o que foi desenhado naquela capa. Então, no desafio das cores, eu escolhi 11 cores. Então, eu coloquei amarelo, laranja, azul, verde, vermelho, rosa, preto, marrom, cinza, branco e roxo. E embaixo eu coloquei os quadradinhos, 11 quadradinhos, e as linhas para eu escrever o título do livro. Então, por exemplo, eu li um livro que tinha na capa amarela, ela era uma capa amarela, toda amarela ou a maior parte dela amarela. Então, eu coloro de amarelo, com o primeiro retângulo amarelo, coloro o quadradinho amarelo e escrevo o nome do livro que tinha capa amarela. Aí ao lado, no desafio de cenário, a mesma coisa. Então, na capa tinha lá, eu coloquei pássaro, gato, caneta, abajur, sol, montanha, casa, flor, lua, mar, lobo, pessoa. E coloquei os quadradinhos referente a essa quantidade de retângulos na parte de cima e as linhas para eu, mesma coisa. Tem um pássaro, tem um desenho de um pássaro na capa do livro que eu li. Aí eu coloro esse retângulo, coloro o quadradinho correspondente e escrevo o título do livro que tinha um pássaro na capa. É uma forma também de você interagir com o seu próprio diário de leitura.
quis fazer uma colagenzinha diferente, colocando com relação aos livros, coloquei um título de Livros no Mundo. Livros no mundo, no sentido de, no meu caso, né, eu decidi observar os autores, de onde que são os autores dos livros que eu estou lendo. Então eu quis fazer esse acompanhamento aí nessa página, colocando o mapa mundi e os continentes. Eu não quis especificar países, né, de onde que foi, eu quis especificar somente os continentes. Então, essa página eu fiz da mesma forma. Eu rasguei o papel, colei na parte de cima e fiz um desenho, gente, do mapa mundi, que ficou um desenho muito ruinzinho. Mas eu coloquei o papelzinho por cima do celular e copiei o mapa mundi ali, delineei com a caneta mesmo. E tá tudo bem, porque eu queria mesmo eram os continentes. A minha intenção é, cada continente, que quando tiver um autor lido de cada continente, eu vou pegar uma cor específica daquele continente e vou marcar pontinhos ali. Então, por exemplo, se eu li 2 livros de autores japoneses, aí eu vou marcar 2 pontinhos. Ah, eu li 2 livros de algum autor lá da Europa. Ah, eu li tantos livros da América do Sul, do Brasil, da Argentina, autores do Brasil, da Argentina. Ou eu li tantos livros de autores da América do Norte. E aí eu vou pegar uma outra cor e vou marcar pontinhos na região do continente que é correspondente aos autores, né, de onde que eles são. Continuei colocando gravuras, né? Eu tô fazendo um diário bem vintage, não sei se você percebeu, eu tô usando cores mais neutras, né? Essas cores de outono que eu gosto. E coloquei algumas gravuras mais vintage, coloquei aí o mapa mundi também, mais vintage. E na página à direita, eu fiz um rastreador de gênero. Eu não finalizei essa página, depois eu finalizei, que a intenção era riscar os quadradinhos, onde está ficção, romance, fantasia, biografia, suspense, aventura, terror, poesia e contos, que foram os que eu escolhi para colocar. Você pode colocar uma lista maior ou uma lista menor de gêneros que você gosta. Eu vou riscar e vou deixar os quadradinhos para eu colorir os quadradinhos com a quantidade de livros lidos. Então, por exemplo, se eu estou lendo uma saga fantasia, aí cada quadradinho eu vou preencher com um volume lido daquela saga. E no final, depois você vai lá e dá uma olhada no seu quadro, você consegue rastrear e verificar como que a quantidade de livros que você está lendo naquele determinado gênero. Isso é legal, porque você pode falar assim, eu acho que eu vou ler mais gênero de suspense agora, ou eu vou ler mais, porque senão você começa também a ficar muito saturado de tanto ler livro só fantasia. É bom você estar sempre intercalando um pouco desses, vou ler um romance agora, então tá, então vou ler uma coisa mais light, ou vou ler um suspense agora, ou terror. Eu não gosto muito de terror, não, mas ele tá na minha lista aí. Então você define também como que você quer que fique sua lista de rastreador ou tracker de gênero. Na página seguinte, eu fiz ainda um rastreador. Do lado esquerdo eu coloquei livros comprados e ganhos, livros que eu comprei e livros que eu ganhei. Eu achei legal fazer isso porque eu dei até um espaço um pouquinho maior ali para colocar os livros comprados, por exemplo, porque ali eu posso anotar o nome do livro, o autor do livro e aonde que eu comprei. Se eu comprei na Amazon, se eu quiser eu posso colocar o valor também, né, no livro que eu comprei. E nos livros que eu ganhei, gente, é muito bacana isso. Eu coloquei essa lista de livros
ganhos, porque é legal, às vezes você esquece quem que te deu um livro. Às vezes você ganha tanto livro, as pessoas que gostam que sabem que você gosta de ler e começa a te dar livro. Às vezes você ganha tanto livro que você esquece, às vezes, a pessoa que te deu. Uma dica legal também é se a pessoa te deu, se é um parente, às vezes eles gostam de dar um cartãozinho ou um bilhetinho, ou às vezes um amigo, uma amiga gosta de dar com um bilhetinho, é você pegar a capa, na contracapa desse livro, você colar esse cartãozinho ou esse bilhetinho. Assim, toda vez que você pegar o livro, eu não lembro, mas se você pegar nele, tá lá o bilhetinho. Ou então, se você lembrar que você guardou o diário de leitura, né, tá lá no seu diário de leitura e e você escreveu lá a pessoa que te deu. E isso é legal da gente lembrar, né? Quem nos dá de presente. Na página direita, eu fiz uma tabela geral do ano. Então, no geral do ano, eu coloquei livros lidos, abandonados, segunda chance e sobrou na estante. No começo do seu diário, se você fizer o diário como eu fiz aqui, no começo do meu diário, eu tenho lá, do lado da lista de livros da estante, eu tenho um quadradinho de lidos, que é onde eu vou marcar se eles foram lidos ou não, e ali eu vou contar. Então, no final do ano, eu só vou lá e vou contar todos os livros que eu li, inclusive dos abandonados que eu li. Na verdade, esses abandonados que eu coloquei aí é para saber se eu abandonei algum nesse processo aí desse ano, nesse meio tempo aí, se eu abandonei um durante o ano. Aí eu vou colocar os abandonados aí. A segunda chance, que vai ser a lista dos abandonados, a lista daqueles que eu falei, vou dar uma segunda chance para esse aí que eu pausei, na verdade, né, que eu deixei ali no cantinho e os que sobraram na estante. Então você vai poder marcar, anotar aí, né, todos os livros que você leu, a quantidade, e vai poder olhar também, observar na sua tabelinha lá na frente o que sobrou na estante. Aí também vai poder anotar as séries lidas, a quantidade de séries que você leu. Isso eu fiz no meu diário, né, uma sugestão. E o gênero principal. Então, aquele tracker lá de gênero também, você vai poder ver a quantidade de livros que você leu em cada gênero e aquele que prevaleceu, né? O que você leu a maior quantidade no ano. Embaixo também eu fiz os quadrinhos de páginas lidas. As páginas lidas é também naquela lista lá de livros da estante, que você anota, ou no meu caso aqui eu coloquei na minha lista, as páginas também, a quantidade de páginas. Então, através da quantidade de páginas, eu vou saber, eu vou somar, né? Todos os livros, a quantidade de páginas de todos os livros lidos, e vou conseguir colocar aí nesse quadro de páginas lidas, livros físicos. E do lado, páginas lidas de e-book. Os livros lidos através do Kindle, né? Livros de e-book. E se eu ouvir, ou provavelmente, talvez não, mas se eu for ouvir algum audiobook, eu também posso anotar, se eu quiser, quantas horas ouvidas. Na página seguinte, eu fiz, gente, muito legal, a Batalha dos Livros. Eu achei bem legal fazer isso. Tem gente que já começa a Batalha dos Livros já escolhendo 6 livros no ano. E já começa através dos seus 6 livros. Eu não, eu comecei os primeiros retângulos aí, se você observar. Eles têm. É porque eu voltei para trás, né? Às vezes eu volto para trás e resolvo acrescentar alguma coisa. E às vezes quando meu diário está pronto também, gente, eu folheio ele depois e eu adoro flores. Então eu vejo que está faltando flor. Aí eu falo assim, eu vou colocar, sabe, aqueles adesivos transparentes de florzinhas, de ramos, de buquezinhos, de vasinhos. Aí eu saio complementando também o meu diário de leitura. Nesse processo aqui, né, eu não fiz muito isso não, né? Essas colagens. Eu fiz provavelmente depois, com certeza, porque eu adoro flores. Então, depois, quando eu fizer um vídeo aí que eu estiver preenchendo o diário de leitura, eu vou fazer um vídeo aí preenchendo ele, aí vocês vão ver que provavelmente vai estar diferente uma outra página, vão ter algumas flores, alguns vasinhos, desses adesivinhos transparentes, que eu acho que fica bem bonitinho também, complementa o diário da gente. Então, nessa página da Batalha dos Livros, eu fiz 12 retângulos que correspondem a cada mês, cada retângulo. Então, se eu li um livro, eu já escrevo nesse retângulo. Se eu li um livro no mês. Se eu li 2 ou 3 livros naquele mês, eu vou escolher um desses livros e vou anotar, porque eu só tenho 12 retângulos, então serão 12 livros que eu vou anotar aí por mês.
Depois eu fiz 3 retângulos, considerando os 3 melhores que eu considerei dos livros lidos no primeiro semestre. Depois eu fiz 3 retângulos abaixo, em sequência, dos 3 melhores livros lidos naquele segundo semestre. E aí, na parte de cima, eu dei sequência. Dos 3 livros, eu escolhi 2 do primeiro semestre, dos 3 livros, eu escolhi 2 do segundo semestre. Depois do primeiro semestre, dos 2 livros, eu escolhi um, do segundo semestre, dos 2 livros, eu escolhi outro. E no final desses 2 livros, eu escolhi o livro vencedor. Então, eu fiz o meu gráfico para ele ficar dessa forma. Você faz da forma como você quiser. E aí, no final, eu vou escolher o meu livro do ano, né? Que vai ser o livro preferido nosso no ano. Eu amei, o livro que eu gostei de ler foi esse e tá lá na minha batalha dos livros. Eu achei bem legal fazer isso aí também. Em seguida, eu fiz uma coisinha meio erradinha aí, porque não era minha intenção, não. Na verdade, eu queria colocar, deixar janeiro, que eu já comecei os meses aí, fazer meu rastreador dos meses. Só que não ia preencher janeiro, eu ia deixar ele em branco, e ia deixar o resto preenchido, porque o preenchimento vai ser igual, o que vai mudar aí são as imagens e as cores da escrita, tudo bonitinho. Então, como eu já tinha começado a fazer janeiro, aí eu fiz todos e deixei dezembro por último, para eu fazer aqui no vídeo. Mas no final desse vídeo, eu vou passar um por um para vocês verem quais as imagens, como é que ficou. Ficou bem bonito, gente. Eu achei bem bacana, eu gostei muito. Então, lá em dezembro, é, mostrando aí, né, a montagem de dezembro, eu fiz a colagem rasgando os papéis e com os recortes, eu fiz um cabeçalho do mês, onde eu colo o papel rasgado, colo os papéis recortados e eu tenho um adesivo aqui, que é da Kim Adesivos, que são dos meses do ano, para montar planner mesmo, diário, bullet journal, diário de leitura, né? Então, eu usei esses adesivos com o nome dos meses. E colei, fazendo esse cabeçalhozinho no começo da página, do lado esquerdo, para dar referência ao mês daquela página. Na parte de baixo, eu risquei uns quadradinhos para colar a capinha do livro que eu li naquele mês, para colocar as estrelas. E eu fiz um esboço aí, que eu vou riscar a caneta, né? E coloquei um quadradinho para colocar qual que é a cor daquele livro, para poder preencher o calendário de leitura que eu desenhei na página direita. Esse calendário de leitura, eu desenhei um calendário referente ao mês mesmo, né? Do dia 1º até o último dia do mês. Então, dezembro começou no dia 1º e terminou no dia 31. Eu desenhei esse calendário de todos os dias das semanas, começando por domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, né? Então, eu gosto de começar por domingo. Segunda é o segundo dia, terça e assim por diante. Eu gosto de calendário assim. Tem gente que gosta de calendário começando com segunda. Aí você pode fazer seu calendário, desenhar seu calendário da forma como você deseja também. Eu gosto de começar pelo domingo. Tanto que eu fiz o domingo um pouquinho mais fino e o sábado um pouquinho mais fino e os dias úteis da semana um pouquinho mais larguinho, né, no meu calendário. Numerei os dias direitinho e a intenção do quadradinho que eu vou colorir, que eu tô riscando, né, ali, que eu vou colorir a cor do livro, é o que eu vou riscar na linha dos dias lidos. Então, por exemplo, eu comecei tal livro no dia 2. Aí, a cor dele, eu vou pegar um marcador da mesma cor e vou fazer uma linha riscando todos os dias que eu li aquele livro. Se eu levei o mês todo para ler, ou se eu li ele até e terminei no outro dia, e no determinado dia eu comecei um outro livro. Então, eu vou fazer o risco referente à cor desse livro. Aí o próximo livro que eu li naquele mesmo mês, eu coloco outra cor e faço outra linha, dando continuidade, dando sequência a esse livro. Embaixo eu coloquei estatística para colocar lá a quantidade de livros. Então, se eu li um livro, eu vou marcar a quantidade e vou marcar referente à quantidade de estrelas que eu dei para aquele livro. Então, se eu li um livro, o primeiro livro, e eu dei 5 estrelas, eu vou fazer
né, o gráficozinho riscando até o número 5, o número do 1 ao 5. E aí vai. E o gênero também, eu coloquei um círculo para fazer o gráficozinho de pizza, né, em formato de pizza, do título do gênero. Então, se eu li um romance e li um fantasia, eu vou riscar ele no meio e vou marcar. Se eu li duas fantasias e um, aí eu vou fazer, eu vou riscar também esse gráfico de pizza aí. E então eu fiz a escrita com caneta de marcador e depois com a outra caneta pretinha de ponta fina, número 2. Eu fiz a escrita dela por cima, né? Bem tombadinha, para fazer uma escrita mais bonitinha que eu achei legal. Então esse é o mês de dezembro que ficou prontinho. E no final aí eu vou passar, tá? E vou mostrar todos os meses como é que eles ficaram. Vou mostrar o caderno todo no final. Vou passar página por página. Então assiste o vídeo até o final para você ver como é que ficou esse caderno, esse diário de leitura. Em seguida, gente, eu fiz uma página que eu comentei no começo que eu fiz 2 cadernos, né? Um só para rastreador, aí citações. Eu fiz um só para rastreador e eu fiz um outro caderno que vai ser de releases, que vão ser onde eu vou anotar as sinopses, o resumo dos livros, onde eu vou avaliar os livros e onde eu vou dar a minha opinião sobre aqueles livros. E vou fazer uma colagem, né? Vou fazer tudo bonitinho. Então, eu decidi fazer, no final desse caderno, as citações, colocar as citações. Porque tem livro, lá no release, eu vou colocar, sim, alguma citação, uma só, daquele livro, né? Mas aqui tem livro que eu separei mais de uma citação, que eu fiz marcações no livro, alguma coisa que eu achei engraçado, ou alguma citação que engrandece, né? Que traz aquela reflexão na alma da gente. Então eu fiz algumas marcações nos livros que eu estou lendo, e vou trazer essas citações para cá, para esse caderno. Então, nessa primeira página à esquerda, eu fiz uma capa, onde coloquei o título Citações. Quis fazer uma coisa assim, ainda vintage, né? Ainda combinando com tudo aí que eu fiz no caderno de leitura, nesse diário de leitura. E na página à direita, eu imprimi no mesmo papel de etiqueta, você compra essa folha e etiqueta, da própria marca etiqueta, ou da marca Office, tem várias marcas aí que você compra, em papelaria mesmo você compra, na internet, na Shopee você acha, e você compra assim, sem folhas, para você imprimir na sua impressora mesmo. Então você pode buscar na internet boxes, ou você pode desenhar esses boxes, se você usa Illustrator, ou você usa PowerPoint, o que você usar, o aplicativo que você gosta de usar, você pode criar seus próprios boxes, ou você pode desenhar nesses próprios boxes, ou você pode no iPad, no Procreate, onde você quiser, né? Ou você pode buscar da internet esses boxes. Esses aí eu busquei no Canva, tá? Eu fiz uma página lá do Canva com vários boxes de tamanhos diferentes e baixei essa página desses boxes e imprimi nessa folha. Gente, esse caderno, eu esqueci de comentar, ele é um caderno tamanho slim. Ele tem o tamanho 15 centímetros e a largura dele são 11 centímetros. Então, ele é um caderno compridinho. É tipo o A5, só que mais fino. Então, ele tem 15 centímetros por 11, é mais fino. Eu escolhi um caderno mais fino porque eu não queria escrever tanto, não queria fazer tanta coisa no diário de leitura. Agora, se você gosta de escrever mais, de ter mais espaço, de colar mais imagens, mais gravuras, você pode usar um caderno quadrado, ou você pode usar um caderno A5, ou se você gosta de escrever menos também, em vez de pegar um caderno slim, você pode pegar um caderno A6, um menorzinho, e daí criar seu caderno de leitura, ou criar seu próprio caderno de leitura mesmo, né? Pegar folhas, imprimir pontilhadinhos nela e dobrar essas folhas ao meio, colocar uma capa nele, costurar ou grampear, e aí você cria seu caderno de leitura também, seu diário de leitura, como você quiser.
este é o caderno de resenhas. Então eu vou deixar o link na descrição do outro vídeo para vocês verem como foram feitos esses dois cadernos. Obrigada por terem assistido. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!